Meus irmãos queridos, boa noite, que Deus nos abençoe. Mais uma proposição para todos nós, aqueles que despertamos para a realidade intrínseca do espírito imortal. Ousamos adentrar uma casa espírita, nos aprofundando no conhecimento de nós mesmos. É uma das propostas, e tantas outras, que a nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz se nos oferece 4 vezes por semana, né? E hoje não será diferente. Conduzidos seremos na reflexão pelo nosso querido Dr. Gilberto Aliev, que está aqui. Gilberto é vinculado ao Centro Espírita Vivenda de Luz de Toledo e, dentro de possibilidade, quando sua agenda permite, ele está conosco nos propondo estas reflexões. A nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, e o Gilberto nos conduzirá na reflexão. Permita-nos, Senhor, mais uma vez, já que imbuídos estamos do melhor propósito possível, absorver as lições que nos serão oferecidas a partir de agora, para que reflexionamos em torno de posicionamentos, postura e condutas na nossa existência. O que estamos vos solicitando do fundo do nosso coração é que o vosso amor, a vossa ternura infinitos, possam potencializar as nossas forças para que possamos, nesta existência, a partir dela e nas demais que virão, realmente darmos cabo daquilo que nos propomos fazer na existência física antes de mergulharmos no fluido denso. Abençoa-nos a todos e que nos seja permitido, Senhor, darmos início às tarefas da noite. Que assim seja, Senhor. Um pensador chamado Gaston Balechaire, filósofo, diz para nós o seguinte: um homem e uma mulher falam na solidão de nosso ser. É uma reflexão interessante. E a psicologia profunda analisa essa questão. Sabemos que muito da nossa criatividade depende de um fluir emocional que enriquece e abre novas possibilidades para as várias situações da vida. O sentimento é uma das fontes da vida psíquica e as relações são o seu palco fundamental. A espontaneidade, a receptividade, a capacidade de não misturar os conteúdos pessoais com a função exercida, a flexibilidade, capacidade de empreendimento, entre outras, são fatores de ordem intrinsecamente emocional. Muitas situações vividas apresentam inúmeros problemas que têm por causa fatores emocionais. Assim, torna-se de vital importância o estudo e a reflexão sobre os relacionamentos e sua dinâmica emocional. O nosso querido Gilberto está nos trazendo para a nossa apreciação a temática do casamento, das uniões antipáticas e da poligamia, na visão da doutrina espírita. Obviamente, ampliemos nossas percepções, porque informações preciosas nos serão passadas para que a gente tome algumas decisões nesta existência tão promissora. Vamos ouvir o nosso Gilberto. Então, boa noite a todos. O tema que nós vamos, então, focar, ele é objeto de grandes questionamentos, né? Grandes curiosidades, nesses tempos que as coisas estão indo para situações que as pessoas acabam ficando com muita dúvida na sociedade, novas propostas, coisas do gênero. Mas a doutrina espírita já tem um posicionamento moderno e que, em nossa opinião, atende perfeitamente o processo reencarnatório, o processo da evolução do ser. Antes, porém, de nós entrarmos no tema sobre o casamento, eu queria mencionar a conhecidíssima pergunta sobre a chamada fatalidade, 851 do Livro dos Espíritos, onde nós temos um questionamento interessante sobre o que seria o destino, o que seria a fatalidade, porque, de modo geral, nós acabamos absorvendo os conteúdos de uma forma sem aprofundamento,
por exemplo, da reencarnação, e achamos então que tudo está muito programado, tudo está tem que ser desta forma e não pode ser de outra forma, porque afinal de contas eu tenho uma história passada e portanto eu vim aqui exatamente para fazer aquilo e praticamente nada mudar, como se nós fôssemos quase que tudo estivéssemos predestinados. Só que a doutrina espírita esclarece a lei da liberdade e mostra que nós temos o livre-arbítrio. Então, quando você estabelece um conceito que há o livre-arbítrio, que nós temos a imensa possibilidade de mudar as nossas realidades, você fica então com aquela ideia que tantas vezes te trouxeram, talvez, como disse equivocadamente, dentro da doutrina espírita, que as coisas têm que ser exatamente como elas são, e eu nada posso fazer para mudar, para alterar, tendo em vista que tudo está escrito no passado, e eu não teria o direito de mudar as coisas. Mas o livre-arbítrio, ele existe para mim, existe para você. Existe para um cônjuge e existe para o outro cônjuge. Se eu tenho livre-arbítrio, então, será que um dos cônjuges não pode eventualmente tomar um rumo diferente daquele que em tese estaria combinado lá no plano espiritual? Então, se uma pessoa tem o direito de pelo livre-arbítrio, mudar a sua rota, mudar o seu caminho, e se isso alterasse, por exemplo, essa ideia pré-fixada de que a pessoa que você tem é a pessoa escolhida e que, portanto, tudo está escrito. Será que, eventualmente, como eu tenho a liberdade, tenho o livre-arbítrio, não posso errar a minha escolha? E se eu escolhi, estou com uma pessoa, significa, em tese, que eu teria que ficar sempre com ela? Na medida em que eu fiz um erro, como fiz tantas vezes em tantas coisas da vida, será que eu teria que ficar, sim ou não? Então, é o questionamento que nós estamos fazendo. E nós vamos ler, então, a questão ligada à fatalidade, para nós fazermos, então, essa preliminar, fazermos essa premissa, para entendermos, então, o que vem sobre a questão do casamento. Então a pergunta é a seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Então a pergunta, conforme ao sentido que se dá ao sentido da palavra fatalidade. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Por um lado, a pergunta, todos os acontecimentos estão predeterminados? E o livre-arbítrio onde fica? Mas nós sabemos, ou achamos, ou pensamos que há questões que são pré-determinadas, mas ao mesmo tempo tem a dicotomia do meu livre-arbítrio. Bom, a resposta é a seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez, é passado, que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, certas escolhas eu fiz antes de encarnar. E o ambiente que eu nasço, o meio, esse já, digamos, pela escolha, digamos, é fatal. Até aí, então, no primeiro momento, o meu livre-arbítrio não pode mexer nesta equação, ou, digamos, dificilmente poderá mexer nesta equação. No entanto, a pergunta é: eu tenho ou não tenho livre-arbítrio? Embora eu tenha combinado no plano espiritual, o meu livre-arbítrio permanece ou não permanece? Se eu sou um espírito imperfeito, eu não posso quebrar o contrato que eu fiz comigo mesmo?
Então, a resposta, continuando, né? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, né? Escolhendo a prova, escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino. Quer dizer, por falta de palavras mais adequadas, institui você mesmo uma espécie de destino. E não é exatamente o destino fatal, é uma espécie de destino, porque algumas coisas, principalmente nas suas primeiras fases da vida, elas de fato são fatais. Você nasce naquele contexto e você não consegue alterar e não consegue mudar. Escolhendo, né, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado, em que eu venho me achar colocado. Aí vem uma questão bem interessante. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, aqui é uma explicação. Prova moral, no sentido que se dava à época de Allan Kardec, prova moral não seria só a sua ação moral, é toda a ação humana que eu faço, é uma prova que eu tenho. Pode ser na vida lá fora, no trabalho e tal. Então, por isso, então, que as provas morais e as tentações. Então, no sentido mais moral que nós imaginamos, estaria, com o sentido atual, estaria a palavra tentações. Então, no sentido, falo das provas físicas, pois que, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Então, digamos, certos contratos que eu faço no plano espiritual, pela lógica que decorre dele mesmo, eu diria que são imutáveis. Como diz, falo das provas físicas, que eu venha lá, numa situação em que tem uma prova física e que então ela já ocorreu. Então essa eu não tenho a liberdade de mudá-la. Mas no que toca às tentações e às provas morais, que são as ações nossas do dia a dia, como você mantém o livre-arbítrio, você sempre é livre para ceder ou para não ceder. Então aí essa é a premissa que eu faço então agora, para falar de um tema que está no Livro dos Espíritos. Os textos que eu estou lendo são todos do Livro dos Espíritos. Então, a questão 695 do Livro dos Espíritos é a seguinte: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? O Livro dos Espíritos tem 4 partes, e a terceira parte trata-se das leis morais. E esse tópico do casamento está na lei da conservação. É algo, Allan Kardec foi bem metodológico, né? Então, a conservação, nós podemos dizer, da espécie humana. Então, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união de dois seres? Então, quando fala a união de dois seres, se refere que a questão do casamento não é o casamento formal, necessariamente formal, porque o casamento formal, ele é uma criação da sociedade, lá com suas vantagens ou com seus defeitos, nem vem ao caso aqui constar, mas na verdade a união entre duas pessoas. Hoje é muito comum você perguntar: você já casou? Não, mas moro junto. Ah, você casou. Se casou. Né? Tem nem o que falar, até mesmo pela legislação,
morou junto, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, então, na verdade, você está casado. Então, não se refere a isso. Então, qual é a resposta do Livro dos Espíritos? É um progresso na marcha da humanidade. É um progresso na marcha da humanidade. E por que é um progresso na marcha da humanidade? Como nós éramos há 10, 20 mil anos atrás, como vivíamos? Vivíamos em bandos, né? Vivíamos em guerra, vivíamos dispersos, vivíamos sem a individualidade, a afetividade mais particularizada. Éramos sujeitos soltos, digamos, no sentido mais social. E à medida em que nós fomos desenvolvendo um espírito de intimidade com as pessoas, o direcionamento para as pessoas, e mesmo de eu querer ter o meu cantinho, isso já marcou uma evolução na humanidade, porque éramos um bando, não tínhamos definição, não tínhamos ideia de progresso, não tínhamos nada, a não ser os nossos instintos, e eram sim muito primários. Então, porque é uma marcha no progresso da civilização, porque nós, como temos o espírito, que os sociólogos falam gregário, nós temos a ideia de nos juntarmos. Então, na fase de evolução, em que nós somos espíritos inferiores ainda, nós precisamos particularizar de alguma forma as relações, porque isso nos dá uma grande estabilidade espiritual, emocional e psicológica. Isso é corrente nos estudos, né, que fazem os psicólogos sérios, associações mundiais de medicina, estabelecem a grande importância dessa ligação, desta agregação das pessoas. Então, o casamento é uma marcha, é um progresso na marcha da humanidade. Mas aí não ficaria uma ideia, né, de que eu estou falando que é um progresso, e a pessoa poderia estar indagando o seguinte: então tudo bem, é um progresso, então quer dizer que não pode acabar? Quer dizer então que ele tem que ser indissolúvel? Se é um progresso, como nós vamos fazer? Como vamos sair dessa questão? Considerando que nós somos espíritos ainda, onde há um predomínio, pelo menos no planeta, mais da matéria sobre o espírito do que o contrário. Na prática, numa escala espírita, nós não somos os chamados espíritos bons, aqueles espíritos que não têm mais vícios. Ainda nos falta muito para nós andarmos. Então vamos ver, antes disso, a pergunta dos espíritos, né? Qual seria o efeito, né, que teria a sociedade a abolição do casamento? Então são duas coisas. É um progresso. Bom, agora se você faz a abolição do casamento, novamente essa ideia da união, né? Quando você fala da união, você não está falando da parte jurídica necessariamente, correto? Então, qual seria o efeito? Seria uma regressão à vida dos animais. Seria uma regressão à vida dos animais. Então é muito importante esta fixação dessa ideia, que realmente esta questão da ideia de nós, do casamento, é um progresso na marcha da humanidade. A união livre e fortuita dos sexos, diz o texto espírita, é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades, porque estabelece solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Em todos os povos, né, em todas as visões religiosas, tem essa ideia, digamos, do casamento em posições diversas. Aí continua o texto espírita, já na época, 1857, de uma atualidade impressionante. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade,
e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Não é a questão que nós possamos imaginar, que é uma visão religiosa, a questão do pecado. Não, é porque nós precisamos constituir a nossa individualidade moral, psicológica, de agregação, da vivência interpessoas. Nós precisamos disso. Nós precisamos de um lar, nós precisamos de um local para voltar para casa. É uma fixação importante. Mas como eu fiz a provocação, se eu estou falando tão certo, tão fortemente a favor da ideia do casamento, como diz a doutrina espírita, como resolver o problema, então, que hoje tantas pessoas separam-se, né? Como resolver isso dentro da lógica espírita? Aí vem, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade do casamento? Absoluta, a palavra é absoluta, absoluta do casamento? Qual lei que é? Né? Porque certamente a época desse estudo, o casamento era indissolúvel, né? No Brasil, acho que só em 1977 que saiu a lei do divórcio, é isso, né? Então, na verdade, até então, eu lembro o senador Nelson Carneiro, né, que, digamos, ele tinha muita pressão, né, das visões religiosas, porque como se estivesse fazendo um ato pecaminoso, né, contra a família, né, porque estaria, então, dentro dessa visão equivocada. Mas vejamos o que os Espíritos respondem e a sua atualidade. É uma lei muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana muito contrária à natureza, dizendo então que, embora o casamento seja uma evolução, a sua indissolubilidade é contra a lei da natureza de nós, espíritos imperfeitos, na fase de evolução em que nós estamos. Porque toda hora eu estou fazendo escolhas, fazendo novas escolhas. Deus não interfere nas minhas escolhas, na medida em que eu tenho a proposta de fazer a construção de mim mesmo no processo da evolução pelas minhas próprias forças. Eu é quem tenho que fazer. Porque se Deus fosse interferir toda hora, não ia ter graça. Na verdade, eu não teria nem responsabilidade pelos meus atos. Então, é algo bastante interessante. É uma lei muito contrária à da natureza. Então, está falando claramente que a dissolução do casamento, em nossa fase evolutiva, é completamente permissível. Não só permissível, como decorre da lei da natureza. Não é que se está aplaudindo, se está dizendo que se tem que separar, que não tem que separar-se, mas faz parte, e isso tem uma lógica muito grande, na medida em que o nosso atraso da evolução, espíritos imperfeitos, e como nós tomamos tantas e tantas ações equivocadas, as coisas vão se reacertando no meio do caminho, correto? Quantas pessoas, por exemplo, que vêm, digamos assim, renascem eventualmente, talvez até tenham combinado, a gente não está negando essa possibilidade, né, de muitas pessoas virem a combinar, a se encontrarem e constituírem uma família, mas o combinado para espírito imperfeito não é absoluto, eu posso romper o contrato. E se um jovem vai lá, enche a cara e se mata, aquilo não estava escrito. Aquilo lá, um jovem, uma jovem que fosse lá, isso não estava escrito. E como é que faz com o outro? Quer dizer, a coisa tem que se rearranjando. Então, por isso que há essa grande flexibilidade, essa importante flexibilidade no processo da evolução nossa. O importante é que nós tenhamos esta noção, e a reencarnação nos dá uma consistência nisso. Porque, veja bem, às vezes as pessoas convivem juntas e as suas vidas são um verdadeiro inferno.
E elas fizeram o inferno. E elas, às vezes, pela sua imperfeição moral, isso também é algo muito, digamos, corrente, até muitos psicólogos ou muitos advogados, quando aconselham eventualmente aos casais, a pergunta é mais ou menos o seguinte: qual é o prejuízo maior? Ficar junto ou separar? Porque às vezes o dano emocional de ficar juntos é muito pior. Claro que, como em tudo, tem os problemas, tem os ônus, tem os sofrimentos, tem as consequências da lei, tem um monte de coisas que, na verdade, as pessoas são responsáveis por ela porque têm o livre-arbítrio. Por isso que eu quis focar, como premissa inicial aqui, essa questão do livre-arbítrio. Vamos à poligamia. A igualdade numérica, que mais ou menos, a palavra mais ou menos existe, entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se. A igualdade numérica, mais ou menos, constitui um indício, quer dizer, um indício da lei, da proporção em que devam unir-se. Então, é mais ou menos, não é nada absoluto. Sim, porquanto na natureza tudo tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar nas afeições dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. No casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Então, aí que vem a questão: será que o casamento, naquela situação, de fato, se funda exatamente na afeição entre as partes? Quantas pessoas se enganam? Quantas pessoas se iludem? Quantas pessoas são pouco responsáveis, pouco consequentes? Então, se a coisa não é efetivamente, não se funda na efetiva afeição entre as partes, como você faz? Quer dizer, tudo você vai também assumir a consequência, porque qualquer mudança do teu estado de estabilidade na sua vida, qualquer mudança, cria outros sofrimentos. Aliás, aqui na Terra, nós a toda hora estamos enfrentando as expiações, estamos enfrentando as provas decorrentes do nosso estágio de evolução. É uma coisa muito tranquila. Daí, dizem ainda os espíritos, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Então, é um conceito kantiano, da universalidade. Então, se pudesse ser universal, como que ia fazer? Se os números, mais ou menos, entre homens e mulheres são equivalentes, como é que faz? Quer dizer, um homem tem 5 mulheres, daí a outra mulher tem 5 homens. Se fosse assim, até que dava matemática, mas não seria assim naturalmente que funcionaria. Então, ela não poderia se tornar universal. Aliás, é um conceito muito interessante, falando já na questão moral específica, quando Kant se refere, que a moral ela decorre de um princípio lógico da própria questionamento das ações morais. Por exemplo, poderia ser universal, e portanto ser universal, como um direito, por exemplo, na relação das pessoas, mentir. Tudo a pessoa me pede uma informação, eu minto, qualquer coisa eu minto. Isso poderia ter uma sociedade organizada se nós pudéssemos estar mentindo toda hora? Então é a questão da universalidade. Aí que vem o sentido oposto. Todos nós queremos universal, como conceito de universalidade, a questão de sempre estarmos falando a verdade, que ela é mais lógica, ela é mais pretendida, ela é muito mais querida
do que a própria mentira. Então, algo muito interessante. Então, deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. Tem uma questão aqui, que daí vem a pessoa, né? Muitas pessoas questionam muito e ficam nos impasses, né? É uma questão muito interessante, que é a questão 940 do Livro dos Espíritos, que tem a seguinte pergunta: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Veja que a pergunta é provocativa pela resposta que é dada. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos. Então, a impressão que dá na questão é que destinados é destino mesmo, né? Como é pergunta, a resposta pode ser diferente da pergunta. Amaríssimos, dizem os Espíritos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Então, você, muitas vezes, é a causa principal. Mas ainda aqui não respondeu a questão, contraditando a pergunta de que nós estaríamos destinados a viver juntos. Em primeiro lugar, veja que resposta bem interessante. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Estava falando ainda da indissolubilidade. Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Olha que questão. Em primeiro lugar, julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Tem uma colocação afirmativa do Livro dos Espíritos, e ela se encadeia perfeitamente no contexto que nós estamos analisando. Veja, começamos sim, o casamento é um progresso na fase da humanidade. Perfeito. A sua indissolubilidade é uma lei humana. Significa que os casamentos podem ser rompidos. Porque pela lei da afeição, se não há mais afeição, ou se ela foi fantasiosa, se a minha opção foi errada, se uma das pessoas descumpriu um pacto entre si, se a pessoa não conseguiu manter-se adequadamente, como a outra vai estar amarrada e obrigada se a pessoa não fez a sua parte? Claro, a consciência de cada um é tentar fazer a sua parte, né? Eu faço a minha parte, a minha consciência é tranquila. Mas se a outra pessoa não estiver disposta à sua evolução, cada um é responsável pelo seu caminho. Então há a possibilidade tranquila, e quando há essas ligações, que às vezes as pessoas, aí que eu quero fazer uma certa crítica, né? Que as pessoas acham, eu tenho que ficar, porque é um karma, eu tenho que ficar junto, porque senão na outra encarnação eu vou ter que nascer de novo. Os textos não dizem isso, é uma interpretação que não está aqui. Ninguém está dizendo que toda ação não tem uma reação e que todo ato equivocado que eu venho a fazer eu não tenha que ter uma reparação. Não é isso que eu disse. Isso terá que ter. Mas a modalidade, como nós imaginamos, como que fica? E se uma pessoa, numa vida, tem 3, 4 pessoas, 4 mulheres ou 4 homens, correto? Como não é anormal hoje. Com quem que ela vai na outra encarnação fazer a sua reparação? A lei tem que ter mecanismos para isso, em função da nossa inferioridade, senão, nosso atraso moral, senão ficaria uma roda que não iria ter resultado, não iria ter solução adequada. Então são questões que a gente coloca sem afirmar exatamente, mas que nós extraímos aqui
da colocação do próprio Livro dos Espíritos. É claro, por exemplo, nessa questão, que ninguém, até por ser, como disse aqui, uma lei, um progresso da lei da natureza, é óbvio que ninguém ficará advogando, defendendo que as pessoas se separem, seria uma ingenuidade. Pelo contrário, todos nós gostamos, e todos até profissionais não espíritas da área, que lidam com essa questão, tanto quanto possível, acham adequado que as pessoas possam se acertar. Porque muitas vezes, se eu tenho um problema aqui e não resolvo aqui, eu vou levá-lo para lá. Então, essa é uma questão da lógica da própria vida, que eu tento resolver as situações, sem dúvida nenhuma, não há problema nenhum. Mas esse absolutismo não é um absolutismo espírita. E nós espíritas, embora saibamos que existe uma legislação hoje tranquila, que você pode fazer o divórcio, coisa do gênero, muitas vezes ficamos exageradamente apegados à ideia de que as coisas são assim porque tem que ser assim. Mas eu perguntei como foi a minha atitude, o meu comportamento. Eu fiz uma análise racional, eu busquei as causas. Será que eu sou de fato o responsável ou não sou? Será que a pessoa está me impedindo o progresso? Porque quando os espíritos dizem assim, julgais porventura que Deus te constranja a permanecer junto daqueles que te desagradam, é porque muitas vezes eu tenho uma ideia de evolução, de progresso, eu quero buscar a minha liberdade para aprender, para evoluir espiritualmente, e é injusto que certas pessoas me travem o meu progresso. Claro, tudo isso tem que ser olhado com muita parcimônia, com muito equilíbrio, né? Nós espíritas, que temos o conhecimento da presença do amigo espiritual, do anjo de guarda, aquele que nos orienta, buscar uma espiritualidade, nós precisamos, para ter uma intuição mais adequada, para ver se nós não somos precipitados, se não estamos fazendo as coisas de forma impensada. Nós temos essa grande ferramenta, a ferramenta espiritual do amigo espiritual permanente, que é o nosso anjo da guarda, espírito de grande evolução, 24 horas por dia disponível em nossa existência. Então, claro, sempre buscar a espiritualidade, já que estamos no centro espírita, temos essa informação privilegiada, que de fato a nossa oração, o nosso pedido interno não é algo que sai assim como se fosse algo difuso, sem um interlocutor de grande gabarito, e de grande amor e de grande espiritualidade, tal qual é o nosso anjo de guarda. Nós sabemos disso, que existe esse anjo de guarda, e a nossa espiritualidade, a busca da reflexão, do conhecimento espírita, tem uma grande relevância para as nossas atitudes, porque nada diz também, que se eu tomar uma medida radical agora, logo depois isso possa estar melhor. Nada diz. Porque nós estamos nesse planetinha de expiações e provas, e toda ação corresponde a uma reação, e cada ato que eu faço tem uma consequência. Pode ser uma consequência boa, pode ser positiva, e eu tenho o direito de buscar essa questão positiva, mas eu tenho que me espiritualizar, eu tenho que me informar, se preciso buscar até profissionais competentes, para que eu possa elucidar a minha mente, ver se eu não estou, por exemplo, eventualmente caindo numa arapuca de mim mesmo. Muitas vezes o problema sou eu, muitas vezes eu tenho tantos traumas, tantas coisas que vêm das minhas vidas, até passadas, ou desta vida mesmo, que eu preciso tratar. Então a vida entre pessoas é algo muito interessante, é algo assim muito produtivo, e é o campo onde nós podemos nos melhorar, é o campo onde nós podemos evoluir, é o campo onde nós podemos nos melhorar. Então vamos ver aqui mais uma questão nesse contexto, que fala sobre as uniões antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e com o mais sincero amor se vê acolhido com a indiferença e até com a repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia, e algumas vezes mesmo em ódio?
A resposta: não compreendes, então, que isto constitui uma punição, se bem que passageira? Não é punição de Deus, né? A questão da punição não é de Deus. Deus jamais puniria. Punição no sentido da necessidade que eu tenho de receber aquele impacto, certamente, então, por consequências anteriores de atos que eu tenha realizado. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Então aqui vem talvez uma das causas, né? Que muitas vezes nessa ilusão foi a minha decisão errada. E Deus não me obriga a ficar nessa ilusão, sofrendo, só porque há uma ideia de que eu estaria obrigado a conviver, porque isso é o meu karma. Essa não é a visão que eu leio dos textos espíritas. Pode até ter visões contrárias, mas não é a visão que eu leio. Cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Então, claro, isso se dá, muito mais provavelmente, quando as pessoas são mais jovens, né? Daí, quando as pessoas, né, tomamos tais atitudes pelo nosso livre-arbítrio, e acabamos nos encontrando, nos relacionando, morando, casando, com pessoas que, na verdade, são pessoas erradas, pela minha imaturidade espiritual, pela minha imperfeição, e pelo direito que Deus me dá de ter o livre-arbítrio. Então, cabe novamente: julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Veja como o texto vai fechando. É toda uma colocação que nós jamais poderemos falar assim: não, eu vou tomar uma atitude agora que eu sei que eu não estou amarrado no sentido kármico necessariamente, agora eu vou. Não, tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ser equilibrado, porque eu não sei se a minha próxima atitude vai ser uma atitude adequada. Muitas vezes eu preciso de coragem. Muitas pessoas se dão muito bem, inclusive espiritualmente, porque quem sabe lá atrás foi a questão do encantamento, né? Das ilusões, que nós tantas vezes temos em tantas coisas, não só nessa área, afinal de contas somos espíritos ainda em evolução, não temos ainda a intelectualidade evoluída no sentido mais espiritual. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Então está dizendo que sabe que sim, que há uniões ligadas às ligações materiais. Então, se a material é efêmera, mesmo com a ilusão de que fosse espiritual, como permanecer junto num sofrimento pelo resto da vida? Daí vem que muitas vezes os que se julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, quando a ilusão se desfaz. É algo interessante, né? As pessoas estão na maior ligação e de repente quando o negócio cai mesmo, né, Mani? E se cai, como é que fica? Então nós vemos aqui que a doutrina espírita não apresenta assim ilusões, é um realismo tranquilo, é um realismo moderno, atualíssimo, é lógico, não incentiva as desuniões, mas sabem que elas existem. E sabem que muitas vezes, digamos, esse certo fanatismo que as pessoas têm, torna a vida das pessoas amargas, e as pessoas acham que é Deus que as está jungindo àquela relação, quando foi um ato do seu livre-arbítrio. Porque a lei divina é uma lei que compatibiliza os meios para que nós possamos buscar a felicidade o mais rápido possível. Mas como nos dá o livre-arbítrio, nós temos que exercê-lo.
E nesse exercício, tantas vezes nós erramos. Por isso, então, fica aqui, na verdade, esta reflexão desse tema tão importante. Eu imagino que tenham tantas questões, eventualmente, que as pessoas gostariam de perguntar, não respondidas, né? Mas fazer o quê? Falando sozinho aqui é mais fácil, ninguém me pergunta, né, Vani? E eu não fico constrangido de dar algumas respostas. Muito obrigado para vocês.